Hoje, pessoas de valor subiu a serra para invadir um espaço aqui. No fundo, nós estamos num estúdio de televisão, mas é um estúdio muito especial, porque poucos entram nesse estúdio. Nós estamos no estúdio do Sullivan França, que é um dos principais nomes no desenvolvimento humano no país e no mundo. E para falar com tantos elogios, um cara que já foi apresentador de televisão, dou as boas-vindas para o nosso amigo aqui. Por pelos elogios. Espero, nessa nossa conversa aqui, atender a expectativa da tua audiência aqui que está nos assistindo. Obrigado por abrir, né, as portas. Receber a Renise aqui. Prazer imenso recebê-los aqui. A gente tinha uma dúvida, e particularmente eu mais ainda, que assim, como você é apresentador de TV, apresentou, né, programa que é super conhecido e tal, até a gente estava brincando aí nos bastidores, algumas celebridades, né, algumas pessoas que você entrevistou, aí estava pensando, será que a gente vai conseguir entrevistá-lo? Porque normalmente quando a gente é entrevistador, aí vai dar entrevista, daqui a pouco a gente está entrevistando o outro, né? A gente acaba mudando os painéis. E aí, para fazer essa entrevista, a amiga Renise Gomes, obrigado Renise pela presença aqui. A gente está com um espaço, que é esse cenário aqui, assim, digamos, não só europeu, mas vocês vão perceber também que nós não estamos na de casa, porque normalmente a gente fala, né, que a de casa é assinada por arquiteto, mas esse aqui está à altura, viu, Silvio? Tá muito legal. Aqui ele tem uma assinatura francesa. Total, europeia. Assim, essa coisa do nome, né, muita gente, eu sei que você que está aí assistindo, independente da tua área, do conhecimento, você já se deparou, né, já esbarrou no Sullivan, porque tem muito conteúdo. Hoje em dia, com a pandemia, né, muitos treinamentos, muitas imersões, né, foram substituídas por lives, foram substituídas por treinamentos, por produtos online. E a gente estava nos bastidores falando um pouquinho sobre essa questão das coisas voltando aos poucos. Eu tenho visto que nos últimos 18 meses, os líderes têm passado por algumas provações, né? Muitos líderes aí tendo que gerir equipes à distância, né? Nunca foi tão importante o tal do feedback. Né? Nunca foi tão importante. Mas eu sempre ressalto o seguinte, as pessoas precisam tomar cuidado com o feedback, porque o feedback, primeiro, ele tem que ser dado sempre fornecido no nível de comportamento, não de identidade, né? Muita gente confunde, não sabe o que é isso. Tem um feedback no nível de identidade. Eu sempre digo o seguinte, não diga que o indivíduo diga que o indivíduo está. Né? Quando você muda do para o está, a gente já faz um feedback no nível de comportamento. Isso já ajuda absurdamente. Mas eu sempre faço alerta para os líderes com quem eu trabalho para dividir o feedback em 3 pilares. Né? Fornece um feedback de correção quando algo estiver errado. Fornece um feedback de desenvolvimento. Esse é fundamental. E muita gente pula exatamente o que é mais importante, é a hora do... Né? Mas aí tem uma coisa, depois eu vou dar uma dica aqui para quem está nos assistindo conseguir entender isso. Né? Então, feedback de correção quando algo estiver errado, feedback de desenvolvimento quando você quiser que o sujeito desenvolva alguma coisa, e depois desses 2 casos, feedback de reconhecimento. Quando corrigir o que você forneceu no feedback de correção, reconheça. Quando desenvolver o que você forneceu no feedback de desenvolvimento, reconheça. E também reconheça quando tiver a necessidade de reconhecimento. Mas uma coisa importante, tem muita gente que fala assim, mas por que feedback de desenvolvimento? Quando você está tendo que corrigir demais, é porque você está fazendo pouco feedback de desenvolvimento. Quando você tem que fazer muitas intervenções corrigindo erros, é porque não está acontecendo um processo de desenvolvimento. Ou seja, logo esse feedback de desenvolvimento não está sendo aplicado. Então é muito importante a gente, quando na posição de liderança, analisar esses pontos, né, para que a gente seja mais assertivo. Eu vejo muitos líderes, Renise, a gente atende não só governo, mas empresas de médio e grande porte, multinacionais também. E a gente observa o seguinte, muitos líderes, eles terceirizam a responsabilidade de desenvolver o liderazgo para o RH. Amigo, se você é gestor de uma equipe, a responsabilidade em desenvolver essas pessoas é sua. Agora também você pode, eu vejo muitos líderes perguntar assim, quando o liderado não quer ser desenvolvido? Quando ele não quer ser desenvolvido, aí é uma outra história. Né? Aí é uma outra conversa. Você dá alguns feedbacks e se for preciso... Você já tem a resposta para isso, mas isso é um outro cenário. É importante a gente saber que a responsabilidade do desenvolvimento das pessoas não está na área de recursos humanos, está no gestor imediato. A área de recursos humanos ela é responsável por criar condições, né, e ambiente para que o desenvolvimento aconteça.
mas a responsabilidade de desenvolver é do líder. Agora, as trocas foram muito comprometidas, né? Porque quando a gente fala, né, no ambiente da comunicação, né, uma coisa é a gente estar aqui, né, até para deixar sempre claro, a gente tem distanciamento, quer dizer, a gente tem todos esses cuidados, como todas as organizações têm também voltado, né, as que estão voltando do home office para o escritório tradicional, as que voltaram, com todos esses cuidados, mas a verdade é que essas relações humanas de olhar no olho, ver o que a pessoa está sentindo, quer dizer, tem o feeling, tem a intuição, e na plataforma digital fica bastante comprometido. Então, uma pessoa que está trabalhando em casa, ela não está olhando no olho do diretor para falar, olha, eu estou aqui com um problema, e de repente o filho está lá caído, ou então está chorando no quarto, e é uma realidade que, por exemplo, ele não vivia no escritório. Do ponto de vista da gestão da emocionalidade, ou da inteligência emocional, como alguns chamam, a gente percebe que nesse momento a gente teve que desenvolver novas habilidades, novos presets em relação à inteligência emocional. Vamos combinar, essa proximidade, ela sempre foi exigida, ela nunca foi executada. Isso é né? verdade. Não é nada novo. Verdade. Então a pandemia só veio aí para, de uma certa forma, fazer com que o indivíduo acordasse e percebesse que, se não fizesse uma gestão próxima, dificilmente teria resultados. Eu acho que uma coisa interessante que os líderes quebraram o paradigma ao longo dessa pandemia é que antigamente tinha uma visão de home office igual a perder foco e igual a menos produtividade. Exato. Né? E ficou provado para muitas equipes, para muitas empresas e para muitos líderes que no home office a produtividade pode ser ainda maior, Sim. né, por N fatores, Sim. do que dentro do escritório normalmente. Até por não perder tempo no transporte, até por não ter muitas vezes alguém do lado ali que dispersa a sua atenção no dia a dia e tal. Então o home office, quando feito de maneira correta, adequadamente, claro que tem uma série de pontos aí a serem observados, a produtividade ela tende a aumentar. Então a produtividade aumentando, naturalmente mais resultados. Então muitos líderes hoje, que antigamente tinham o paradigma do home office igual em produtividade, hoje eles têm o paradigma de que o home office é igual a mais produtividade. Agora, claro que naturalmente ele precisa arregaçar as mangas e precisa fazer uma gestão muito mais próxima, estando distante. Isso é que é curioso. Renise, aí o profissional de coach, né, que se denomina coach, né, que usa uma metodologia coaching que é um universo gigante de ferramentas, né, e vocês dois são expert nisso, precisam também passar por uma nova formatação, ou digamos uma releitura para poder, de repente, atender. Você foi uma das pessoas que continuou atendendo online, já atendia antes, né? Como que foi essa migração nesse momento e você acredita que vai continuar, mesmo depois que voltar para o presencial, as coisas no presencial, você vai continuar, por exemplo, atendendo online? Vai ser o novo normal? Com certeza vai voltar. Eu atendo online desde 2018. Eu lembro que no início a gente até questionava isso, que o pessoal falava, não, tem que ser presencial, tem que ser... E aí eu comecei fazendo uma ou outra sessão, eu me lembro até, comecei com uma pessoa que conheci nos Estados Unidos, e aí fiz o primeiro com ela, deu tão certo, e aí eu migrei, eu cheguei de 2018, foi metade presencial, metade online, 2019 eu já estava 100% online, atendendo pessoas do Brasil todo, Mato Grosso, Belém, São Luís, Brasília, só online, pessoas que eu não conheci. Uma delas veio de Salvador e veio na pandemia, eu estava em Serra Negra, ela foi para me conhecer. Não, eu quero te conhecer, aquele jeitinho todo querido e tal, mas o restante não, eu nem conheço. E o trabalho foi fantástico, porque a pessoa faz o mergulho. Eu acho que para o coach, que é essa metodologia, né, que você vai ouvir o outro, você fazendo online, ele funciona muito bem. Eu testei isso na prática. Né? Eu acho que o avanço em termos de consciência tecnológica, vamos chamar assim, Sim. que o indivíduo veio ganhando nos últimos 12 meses, eu acho que a gente levaria uns 10 anos para chegar nesse nível. Acelerou absurdamente. Até as crianças, né? Se você pegar as crianças nas aulas online e tal, eu acho que evoluiu absurdamente, sabe? A coisa foi para um outro nível e veio junto com isso muitos ganhos. É inevitável falar que a pandemia trouxe centenas e milhares de prejuízos.
Todos nós sabemos disso, falar disso é chover no molhado. Mas eu acredito que trouxe muitos ganhos também do nível de desenvolvimento, não só voltado para a tecnologia, mas de consciência também do indivíduo. Eu vou chamar um rápido intervalo, a gente volta em 1 minuto aqui no Pessoas de Valor. Olá, meu nome é Rosana Nunes, eu sou escritora e estou aqui fazendo esse curso porque eu sou uma pessoa muito ávida de conhecimentos e está sendo uma grande experiência trocar com essas pessoas fantásticas como o Dr. Roberto e o professor Ari. Estou gostando muito, recomendo. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Na volta do bloco, a gente aqui conversando, terminamos o bloco falando um pouquinho sobre liderança. Eu queria ampliar um pouquinho mais essa discussão, porque, de certa forma, a gente tem um perfil de pessoas, né? E você, tanto Renise também, e você dão muitos treinamentos, né? E a gente acaba fazendo, eu também realizo lá o Marca Pessoal, a gente faz treinamentos que a gente leva grupos, pessoas de diversas empresas, de vários formatos, né? Perfis, né? No teu caso, por exemplo, normalmente quem procura os treinamentos, cursos, tem mais ou menos um perfil, tem como se fosse uma persona, né, que a gente fala no online. Você tem sentido, por exemplo, nesse momento agora, uma mudança nisso? Ou as pessoas que buscavam esses treinamentos são as mesmas que continuam buscando? De certa forma, a pandemia aguçou outras pessoas a buscar esse tipo de treinamento e até o desenvolvimento pessoal? Se nós analisarmos a persona em termos de gênero, ela não mudou. O meu público é 70% feminino, 30% masculino. Então isso em termos de gênero não mudou. Tá? O que eu observo é que neste mesmo público tem surgido necessidades diferentes. Tá? Então, você não tem necessariamente uma mudança de persona, mas você tem uma mudança de necessidade da persona. Tá. Já sob efeito de uma pandemia? Já sob efeito. Essa coisa do isolamento? Eu acredito que já sob efeito desse processo que vem acontecendo no último ano e meio. Parece que não, mas quando a gente analisa 18 meses de intenso processo de mudança, 18 meses de incertezas, né? 18 meses de necessidade de adaptação constante, 18 meses de relacionamentos acabando, de pessoas perdendo o emprego, de empresas fechando, de empresas reabrindo, de empresas ganhando muito dinheiro. Você teve de tudo. Então, tudo isso gera para o indivíduo uma certa incerteza e tudo isso a gente observa um impacto muito emocional. Então, você vê as pessoas que antigamente tinham muito mais preocupação com metas e objetivos, hoje ela tendo muito mais preocupação com seus sentimentos,
com as suas emoções? Como é que eu lido com esse turbilhão de emoções em meio a tantas coisas que estão acontecendo? Então a gente percebe necessidades diferentes. As pessoas dando uma atenção maior a como eu lido com determinada adversidade, né? Como eu encaro determinado desafio, como é que eu me comunico de uma forma diferente. Comunicação sempre foi um problema. Né? Sempre foi uma necessidade da persona, já que você falou de persona. Sempre foi uma necessidade da persona. Mas hoje a gente percebe embora sempre tenha sido uma necessidade, hoje a gente percebe uma preocupação maior. Antigamente era uma necessidade com a qual eles não se preocupavam tanto. Hoje continua sendo uma necessidade, mas eles possuem muito mais preocupação. Eu acredito muito, Ari, que isso tenha acontecido por conta das pessoas terem passado muito mais tempo juntas. E naturalmente esse passar muito mais tempo em isolamento junto com outras pessoas deve ter feito com que essas pessoas tenham elevado naturalmente o seu nível de consciência, como a gente falou no bloco anterior, mas também essas pessoas devem ter recebido feedbacks de muitas pessoas com quem convive ali. Olha como você fala, olha como você se comunica, olha como você se expressa. Isso talvez tenha acendido aquela chama e aquele desejo de que, de fato, eu preciso trabalhar isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso dar mais atenção a esse aspecto da comunicação, esse aspecto emocional. Agora, assim, do ponto de vista de inteligência emocional mesmo, né, dessa coisa do desenvolvimento humano, queria até trazer para vocês dois, né, qual é a competência desse momento? Tem muita gente que falava assim, resiliência, tem que ter resiliência, e aí uma vez eu entrevistando uma pessoa falou assim de acolhimento, né, a capacidade de acolhimento que as pessoas vão ter que ter de agora em diante, né? Qual é essa competência que a gente precisa ter a partir de agora? Assim, eu nem gosto de usar o termo novo normal, porque ficou tão ridicularizado, né? Mas nesse momento que as pessoas estão começando a recuperar suas vidas, né? E aí a presença da mídia e assim, a gente o tempo inteiro falava de morte, quantas mortes, tal, é uma coisa que nunca aconteceu na história da humanidade, a gente está tão presente com a notícia da morte ali no dia a dia, né? Quando caía um avião, era assim, caiu um avião, era uma notícia uma vez por mês, né? Alguma coisa assim, agora não, todo dia tinha até gráficos, né? E aí, nesse momento, que competência? Antes de falar da competência, quando o Sullivan estava fazendo esse comentário, eu estava pensando o seguinte, da sua fala, se a pessoa teve um infarte, a partir daí a vida dela muda, não é assim? Ela teve um AVC, aí saiu bem, mas a pessoa ela muda os hábitos alimentares, ela passa a ter mais consciência, não é isso? Sim, é o susto, né? Exato. Aí na fala dele eu estava pensando, olha só, quantas pessoas... Quantas perdas próximas, às vezes, ou perdas longes, a questão sanitária, econômica e mesmo a finitude, né? Uhum. E aí, nesse momento, é como se eu tivesse tido um infarto, tivesse tido uma coisa, assim, bem grave que fez eu acordar para a vida. O que é? O que importa para mim? O que é essencial, né? E muda essa visão de mundo mesmo. E você vem para o virtual e você reduz custo e você dá valor a esse acolhimento, a estar junto, você valoriza. Hoje, as pessoas, eu tenho feito muitas lives, né? E eu tenho pessoas que são mais pragmáticas e que elas falam, eu passei a observar a coisa que eu nunca fiz, eu nem sabia que o pezinho de manjericão tinha flor, eu estou começando a observar, a ouvir um pássaro, a ter mais contato, às vezes com o seu colaborador que está ali, a perceber emoções que ela não tinha esse olhar, né? Então eu sinto essa transformação e acho que como um grande baque, assim, como se fosse uma doença mundial, como foi a pandemia, né? Mas aquilo que nos tocou profundamente, né? Voltando no que você colocou, a Renise fez um comentário interessante aqui sobre esse impacto, né? Mas em cima do que você falou de acordo com a competência, eu tenho dito ultimamente que acho que nos últimos 18 meses tem uma palavra, acho que só tem uma palavra que não foi mais falada do que Covid, que foi tão falada quanto Covid, que é a tal da empatia. Eu acho que a gente nunca se escutou tanto o termo empatia, né, nos últimos 18 meses. Quando você traz essa expressão de acolhimento e quando a gente lembra dessa fala de empatia,
Eu acredito que basicamente nós estamos falando da mesma coisa. Como é que é possível acolher se eu não tenho empatia? Né? E quando a gente fala de empatia, empatia é uma competência da inteligência emocional. Né? Se nós analisarmos a empatia como uma das 21 competências da inteligência emocional, e respondendo especificamente a tua pergunta, eu não acredito que a gente precisa desenvolver só a empatia, só o acolhimento ou só uma das outras 20 competências da inteligência emocional. Eu acho que o que a gente precisa trabalhar é um termo que eu tenho falado nos últimos tempos, que é independência emocional. As pessoas são e estão cada vez mais dependentes emocionalmente, né? E se você pegar as pesquisas recentes, várias pesquisas no âmbito do comportamento humano mostram o seguinte, e eu espero que todas elas estejam erradas, tá? É importante dizer isso. Eu quero que essas pesquisas estejam completamente erradas. Mas ela mostra, várias pesquisas mostram, tanto pesquisas nacionais quanto internacionais, que nos próximos anos a gente vai ter índices altíssimos de suicídio. Sim. Isso mostra... A Organização Mundial da Saúde já anunciou recentemente. Faz um alerta para isso. E né? já houve um aumento considerável. Absurdo nos últimos tempos. Então, quando a gente olha para isso, é importante a gente analisar o seguinte, o quão as pessoas são dependentes emocionalmente, né? E quais são os sinais de dependência emocional. Então, resumindo, né, a resposta, o que eu acredito? Independência emocional. Tanto do âmbito da empatia, quanto do âmbito do autoconhecimento, quanto do âmbito de saber gerir as suas emoções, tudo isso é importante. Só que as pessoas não se dão conta da complexidade que é ser dependente emocionalmente. Aí muita gente fala assim, mas o que é ser dependente emocionalmente? Bom, quando você está preocupado com o comentário que fizeram na tua foto numa rede social, você é um dependente emocional. Em mais ou menos grau, pouco ou muito, se isso te torna vulnerável ou não emocionalmente, você é um dependente emocional, porque você precisava de um comentário, seja ele positivo, ali, para satisfazer o teu ego. O teu ego é um capricho emocional. Então vamos analisar nos pequenos sinais, nos pequenos indícios, o quanto você é dependente emocionalmente. Né? Eu digo o seguinte, aquela pessoa que diz assim, o meu cônjuge, não importa se é homem ou se é mulher, né? O meu cônjuge não me elogia. Bom, você precisa do elogio de um terceiro, então você coloca a sua emoção na mão de um terceiro e o terceiro que tem a capacidade de ditar como você vai se sentir. Então você tem uma dependência emocional. O meu pai, o meu chefe, a minha esposa, ou seja quem for, não me motiva. Você precisa dessa motivação externa, você está morto, porque a motivação é algo interno, né? Então, todos esses pontos que te colocam numa posição vulnerável emocionalmente, seja por rede social ou não, isso de uma certa forma mostra o quanto você é vulnerável e dependente emocionalmente. Então, se eu puder fazer um alerta, trabalhe a sua independência emocional. E quando eu digo trabalhe a sua independência emocional, não é eu não estou nem aí porque os outros dizem. Não é isso. Não é... Né? Não vamos polarizar as coisas. O Brasil já está polarizado demais. Então não é nem a dependência, mas nem essa, né? Não vamos por outro lado, eu estou nem aí para o outro. Não. É uma questão de bom senso, é uma questão de equilíbrio, é uma questão de capacidade de analisar as situações sem se ver sem se ver dependente emocionalmente dos outros. Cuidado para esses pequenos sinais. Hoje você está se incomodando com alguém. Eu já vi pessoas, você quer ver um sinal absurdo de dependência emocional? Eu já vi pessoas falando assim, falando para outro, né? Você não curte o que eu postei. Você não comenta o que eu postei. Gente... É adolescente, né? É adolescente. Então, assim, isso mostra uma vulnerabilidade emocional absurda. Então, né, resumindo aqui, Ari, o que desenvolver nesta era? A sua independência emocional sobre todos os aspectos. Né? Sobre todos os aspectos. Afetivo, amoroso, social, todos os aspectos. Isso é importante. Agora você falando assim, me vem a ideia, porque nós três trabalhamos com treinamentos, né, com desenvolvimento humano, tal, com de certa forma empoderar as pessoas, e aí me vem a percepção de que essa independência que você fala passa diretamente pelo autoconhecimento, né? Quer dizer, se a pessoa não tiver esse olhar, se ela não tiver consciência disso que você está falando, fica difícil eu trabalhar a independência, né? Porque se eu nem sei que eu sou dependente, como que eu vou trabalhar essa autonomia? Antes, né? Porque ele falou das competências da inteligência emocional e aí você tem os pilares, né? Os 4 pilares aí da inteligência que começa na autoconsciência e aí na consciência social, né? No autocontrole e no relacionamento
relacionamento. Então, você tem que estar com esses 4 pilares bem desenvolvidos, com esse eixo interno, para você realmente não ter essa... Você disse, né? A questão do pilar da minha autoconsciência, né? Se eu não tenho a consciência do que acontece comigo do ponto de vista emocional, como é que eu vou apoiar, por exemplo, uma criança que eu educo, seja meu filho ou não meu filho, a gerir as emoções? A criança não sabe gerir as emoções. Sim. Então, como é que eu vou apoiar essa criança a gerir as emoções? Então, você tem aí diversos desafios, com certeza, que se o indivíduo não trabalhar esse primeiro pilar do autoconhecimento, que passa pela autoconsciência, gerir melhor suas emoções, reconhecer, não é só gerir, reconhecer, porque se eu não reconheço, eu não vou conseguir fazer a gestão das emoções e tal. Então, tudo isso é um ponto fundamental para que a gente possa evoluir e se tornar alguém melhor, né, nos dias de hoje. Agora, existe uma idade para isso? Porque eu fico imaginando, por exemplo, eu dou aula na terceira idade até de inteligência emocional, tal, o pessoal, uma idade mais avançada nas universidades, e às vezes a pessoa ouve algumas coisas assim, como a gente está discutindo no programa, e fala assim, isso aí é para o meu neto, isso aí é para o meu filho, eu já não tenho mais, né, porque não tem essa coisa de visualizar o futuro, eu só estou aqui, né, sobrevivendo. É legal a gente falar dessa questão de idade, né, porque o aprendizado emocional, eu acredito que ele deve acontecer logo quando o indivíduo passa a ter consciência das coisas. E quando é isso? Lá pelos seus 4, 5 anos. Eu tenho uma filha de 22, eu tenho uma filha de 16 e eu tenho uma filha vai fazer agora 8 anos. A minha filha de 8 anos, ela com 5 anos, quando ela estava nervosinha, estressadinha, bravinha com alguma coisa, a minha esposa, a gente sempre trabalhou com ela, tanto eu quanto a Flávia, a gente sempre trabalhou com ela a questão do seguinte, peraí, o que está acontecendo com você? Eu não sei. Não, você vai ter que dar nome para isso que você está... Vamos dar um nome. O nome pode ser seu, pode até não ser o melhor nome, mas é o nome que faz você identificar o que está acontecendo com você, né? Eu lembro até que ela, claro, com uns 4, 5 anos ali, não tinha muita consciência e vocabulário para expressar aquilo. Eu lembro de uma vez nós estávamos viajando de carro, fizemos uma viagem de uns 300 km de carro, e ela falou assim, ela na cadeirinha atrás, mãe, para o carro um pouco, eu estou acostumada, ela queria dizer, eu estou enjoada, né? Mas tudo bem, mas está se expressando, tá tentando aprender. Agora, se a gente olhar que esse aprendizado emocional ele tem que acontecer desde cedo, quando esse aprendizado emocional acontece desde cedo, ele gera adolescentes independentes emocionalmente, adultos independentes emocionalmente, que não vão, com uma certa idade, falar uma bobagem de que, isso é coisa para o meu neto, né? Então, esse adulto, eu chamo de analfabeto emocional, sim, porque tem o analfabetismo emocional, né? Aquele sujeito que não reconhece as suas emoções, não importa qual seja a idade, ele não teve o aprendizado quando ele deveria ter, né? E por isso ele se tornou um adulto analfabeto emocional. Então, quando a gente olha para esse adulto analfabeto emocional, é hora ainda dele desenvolver? Bom, eu acho que essa resposta a gente pode dar com uma pergunta. Se nós pararmos para analisar que a inteligência emocional está diretamente ligada à qualidade de vida, vamos lá, inteligência emocional está diretamente ligada à qualidade de vida. A minha pergunta é, com quantos anos você abre mão da sua qualidade de vida? Então, se você entender que com 70, 60, 50 anos você deve abrir mão da sua qualidade de vida, ok, não desenvolva a sua inteligência emocional, né? Mas se você entender que não importa qual seja a idade, eu não vou abrir mão da minha qualidade de vida, corre e desenvolve a tua inteligência emocional. E, na verdade, num crescente, num contínuo, né? Exatamente. E outra, quanto mais idade você tiver, maior o teu nível de consciência, sim, pelo menos aparentemente, não que idade tenha diretamente ligação com maturidade, mas você tem um repertório maior, acaba tendo a tal da do que uma criança, exatamente, né? E vivência, para conseguir identificar mais rápido o que é preciso desenvolver. Então, assim, não abre mão desse desenvolvimento, porque o desenvolvimento da inteligência emocional é tão importante quanto respirar, é tão importante quanto se alimentar, é tanto importante quanto você se hidratar, não tenha dúvida nenhuma. Perfeito. E olha, lá no início do programa eu falei algo que a gente não sabia se ia dar certo, que é um entrevistador dar entrevista. Ele se portou bem como entrevistado hoje, porque aí agora lá no programa dele, nos vídeos que ele faz entrevistando, aí é uma outra história. Fica com a programação da Santa Cília TV, a gente volta na semana que vem.